Fala turma, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Thiago Santiago e nesse vídeo eu quero te ensinar tudo que você precisa saber sobre Excel. Na verdade, tudo não, né? Porque não dá para explicar só numa aula. Mas eu tenho uma planilhinha aqui, uma tabelinha aqui. Eu vou ensinar para você formatação, algumas fórmulas matemáticas que você poderá estar usando no seu dia a dia. Na verdade, elas são muito usadas no dia a dia para quem trabalha com Excel. E algumas, vou te dar umas dicas de formatação. Espero que você goste bastante, tá bom? Desde já, peço para você que curta, comenta, compartilha. Se ao final desse vídeo essa videoaula, esse vídeo aqui tiver te ajudado, compartilha com um amigo que você acha que também vai ajudar e espero estar colaborando aí para o seu crescimento profissional através desse vídeo, tá bom? Então, deixa seu like lá e vamos para a aula. Então, vamos lá. Quero falar para vocês aqui, quero mostrar para vocês desde já a minha tabelinha aqui, ó. Eu tenho uma tabela que eu fiz assim, aleatoriamente, com produto, quantidade, valor unitário e valor total. Então, nós temos aqui os produtos, arroz, feijão, macarrão, carne, ovos, a quantidade de cada um deles, o valor unitário, como eu disse, o valor total, tá? Eu fiz aleatoriamente. E aqui nessa planilha, nós temos algumas funções de soma, média, maior e menor. E aqui do lado, ó, eu tenho uma base que a gente vai formatar ela do zero. Vai aplicar toda a formatação, certo? Antes de começarmos, eu quero já iniciar dando uma dica para vocês, algo que eu costumo fazer no meu dia a dia, que é ocultar as linhas de grade. Para você que não sabe, linhas de grade, estou dando um zoom aqui, linhas de grade são essas linhazinhas aqui, ó, entre uma célula e outra. E para você que não conhece ou conhece muito pouco sobre o Excel, células é a junção entre linhas que estão aqui, ó, representadas por números na horizontal e colunas que são representadas por letras que estão, por sua vez, na vertical. Então, a junção entre uma coluna e uma linha recebe o nome de células. Tá bom? Então, como eu estava falando para vocês, eu gosto de ocultar essas linhas de grade aqui que envolve cada uma dessas células. Então, vou retirar o zoom. Como que a gente faz isso? Aqui também nós temos algumas guias, as pessoas costumam chamar de guias, eu gosto de chamar de menu, alguns menus que estão todas as funcionalidades do Excel. Então, nós temos o menu página inicial, nós temos o menu inserir, nós temos o menu layout da página, e dentro desses menus, nós temos os grupos de funções. Aqui, ó. Aqui nós temos o grupo de função fonte, o grupo de função alinhamento, o grupo de função menu, e dentro de cada um desses grupos de funções, nós temos o que chamamos de botões de ações, que, por exemplo, essa ferramenta aqui, esse botão de ação, ele negrita a célula. Olha só. Então, ele negrita e tira o negrito. Esse botão de ação, ele preenche a célula. Vocês vão aprender sobre esse botão de ação daqui a pouquinho. Eu vou ensinar para vocês detalhadamente. Vou tirar o zoom. Então, como eu dizia, eu vou ocultar essas linhas de grade para dar um visual mais clean para a minha planilha. Então, no menu página inicial, desculpa, aqui na guia, né, nós temos o menu página inicial, inserir, eu vou no menu exibir. E dependendo da versão do seu Excel, pode estar escrito exibição. Ele tem as mesmas funções. Então, aqui no menu exibir, nós temos o grupo de funções mostrar. E aqui nós temos os botões de ações. E dentro dentro aqui do grupo de funções mostrar, nós temos linhas de grade. Se você desmarcar essa opção linhas de grade, o que vai acontecer? As linhas de grade vão sumir. Ela dá um visual mais bacana para a nossa planilha. Eu, particularmente, gosto de trabalhar
com as linhas de grades ocultas. Dentro também desse grupo de funções mostrar, nós temos barras de fórmulas. O que é a barra de fórmulas? A barra de fórmulas, ela está logo aqui acima dos títulos das colunas. Aqui, ó, nós temos o posicionamento, onde que célula está selecionada. No meu caso, eu selecionei a célula I3. Como eu já disse, é a junção, a célula é a junção entre colunas e linhas. Então, uma célula ela recebe o nome dessa junção. Então, eu estou aqui na coluna I, na célula 3, na linha 3. Então, eu estou na célula I3. E aqui, ó, na barra de fórmula, ela vai conter a informação que consta nessa coluna. Vou escrever meu nome aqui, ó, Thiago. Então, nessa célula, desculpe. Então, dentro dessa célula, na barra de fórmula, vai constar a informação que tem dentro dessa célula. Beleza? Então, quando eu tiro a barra de fórmula, essa informação vai sumir. E título, Thiago? Como eu já disse, os títulos são os nomes de cada coluna, ou cada uma das linhas. Então, quando eu desmarco títulos, isso também vai sumir. Minha sugestão, não desmarque. Se você está trabalhando no Excel, você a todo momento vai estar olhando ou os títulos ou as barras de fórmulas. Então, não desmarque essas opções. Desmarque quando você for mandar essa planilha para alguém que vai apenas analisar os dados, que não vai fazer nenhuma edição. Porque se a pessoa for pegar para fazer uma análise mais detalhada, para fazer alguma edição, ela vai acabar usando a barra de fórmulas ou os títulos. Tá bom? Eu estou passando aqui para você estar entendendo como que funciona essa ferramenta, tá? Essas ferramentas, essas funções. Então, eu vou desmarcar linhas de grade para dar um visual mais bacana. Mas, mesmo assim, está muito diferente da minha planilha. Observem que essa planilha aqui tem linhas de grade. Eu vou tirar para ficar mais bonitinho. Está muito diferente da minha planilha, que é a minha planilha final. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, ó, observem aqui que o tamanho da minha célula está padrão. Então, ó, por exemplo, quantidade, eu sei que está escrito quantidade, porque na minha barra de fórmulas está escrito quantidade. Mas quando eu olho aqui, quantidade está cortado. Como que eu faço para corrigir isso? Não só a quantidade, mas valor unitário, produto não, mas eu consigo corrigir isso com apenas 2 cliques. Como que nós fazemos para mudar isso? Vamos lá. Eu vou ensinar para você a selecionar essa tabela, né? Essa base de dados que nós temos. Então, para você selecionar essa base de dados, vou ensinar um atalho muito bacana. Ó. Você vai apertar Ctrl e Shift. Ambos de uma só vez. Ctrl e Shift e setinha aqui do seu teclado para baixo. Ele selecionou toda essa linha até onde tem informação. Observem que aqui tem 2 buracos, até chegar na informação soma. Então, quando você está lá na célula A1 ou em qualquer célula que tem uma sequência de informações e pressiona Ctrl e Shift e setinha para baixo, ela vai selecionar até onde tem informação. E se você continuar pressionando Ctrl e Shift e setinha para o lado, ela vai selecionar até onde tem informação da esquerda para a direita. Observem uma coisa, se você fizer isso aqui, ó, então eu posso fazê-lo da forma inversa. Mas observem que se você fizer isso aqui, ó, ele vai selecionar até a última célula, a última linha do Excel. Não é isso que você quer. Você quer selecionar só a base de dados. Ó, eu estou aqui na linha 104. Eu tenho a opção de rolar até lá em cima, pode demorar um pouco. Suponhamos aí que você tem uma tabela com muitas informações. Isso vai demandar um tempo danado para você ficar arrastando de um lado para o outro. Então, você pode fazer isso que eu te ensinei. Ctrl, setinha para cima, para você voltar para a próxima seleção. Certo? Ou você tem uma segunda opção. Você vem aqui e pressiona Ctrl
Ctrl Shift espaço. Ele seleciona todo o intervalo de informações que você tem, certo? Então, agora eu selecionei isso. E eu vou colocar uma tabela. Como que a gente faz? Eu posso vir aqui e inserir uma borda nessa tabela, certo? É isso que eu quero fazer, eu vou colocar uma borda nessa tabela. Então, eu venho aqui no menu Página Inicial, Grupo de Funções Fonte, eu venho no botão de ação Bordas, ou Todas as Bordas. Quando você clica nessa setinha, ele vai abrir todos os tipos de bordas disponíveis para você. Então, você não quer colocar só borda inferior. Vamos clicar na borda inferior para ver o que acontece? Quando eu clico em borda inferior, ele coloca só a borda de baixo. Você não quer colocar só a borda inferior. Você quer colocar todas as bordas. Então, eu coloquei todas as bordas. Dessa maneira. Eu estava explicando para vocês como que a gente fazia para acabar com essa quebra aqui. Então, como que a gente faz? Você vai selecionar a coluna, vai posicionar o cursor do mouse até ficar uma setinha para baixo na coluna, então eu vou colocar da coluna A, e aí eu vou clicar aqui e vou arrastar até a coluna D. Vou clicar com o botão direito do meu mouse e arrastar com o botão esquerdo do meu mouse e arrastar até a coluna D. Se você posicionar o cursor do mouse entre uma dessas colunas, em qualquer lugar, vai aparecer uma cruzinha, um cruzilhadinho aqui. Você vai posicionar em qualquer uma das colunas selecionadas, vou colocar aqui no caso entre C e D, e vai dar um duplo clique. O que acontece? A coluna ela vai ajustar conforme as informações que estão dentro dessa coluna, né? De cada uma das células. Então, por exemplo, suponhamos aqui que só tem um ponto. E aqui nós temos muitos espaços. Então, eu seleciono a coluna C e vou dar um duplo clique. Ela vai deixar pequenininho. Mas como essa informação tem um texto um pouco maior, que é valor unitário, vou posicionar aqui entre C e D e dar um duplo clique. Ela vai realizar esse ajuste, certo? Uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês. Olha só, observem que nós temos aqui um texto, arroz, feijão, macarrão, isso aqui é um texto. E aqui do lado nós temos números. Observem uma coisa, na formatação original do Excel, textos são alinhados à esquerda. Já números são alinhados à direita. Então, sempre que você pegar uma planilha em branco e digitar um número, esse número vai estar alinhado sempre à direita. Observem. Vou colocar aqui 15. Vou dar um Enter. Ele alinhou à direita da célula. Deixa eu colocar a borda aqui para você acompanhar. Ele alinhou à direita da célula. Então, mas eu vou escrever 15 aqui, ao invés de colocar um número. Vou dar Enter. Ele alinhou à esquerda da célula. Então, eu vou desfazer isso aqui, teclando em Ctrl Z. Certo? Então, é uma informação interessante para vocês estarem observando. Claro que a gente consegue fazer algumas formatações e muda completamente isso aqui. Então, agora nós vamos pintar aqui esses títulos, esse cabeçalho. Como que a gente faz isso? Eu vou selecionar da coluna da célula A1, que é onde está escrito produto, observem aqui na barra de fórmula, célula A1, produto, até a célula D1. Célula D1, valor total. Então, eu vou selecionar, vou clicar com o botão direito do mouse, com o botão esquerdo do mouse, desculpem, e vou selecionar essa informação. Como que eu posso fazer também? Ctrl Shift, setinha para o lado. E agora eu vou vir no menu Página Inicial, Grupo Fonte, e vou vir aqui no botãozinho de Cores, Cor do Preenchimento.
e aqui vai abrir uma paleta de cores. Naquele lá eu coloquei esse azul, um azul escuro. Observem que o azul escuro com o preto não fica bacana. E agora eu quero fazer uma segunda observação. Sempre que você for fazer um relatório, tenha muito cuidado nas cores que você está usando. Tente ser o mais profissionalismo, tente ter o máximo de profissionalismo possível. Porque pode ser que para você sei lá, um rosa-choque, vou tentar achar um rosa-choque aqui. Um rosa seja bacana, mas para quem está recebendo, não é. Então, tente ter o máximo de profissionalismo quando você for repassar uma informação. Certo? Eu vou colocar aqui um azul escuro. Por que eu estou falando isso? Olha só, observem que eu coloquei um azul escuro, mas a cor da minha fonte ela é preta. Não dá para ler as informações que está aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma cor da fonte do lado aqui do botão de preenchimento, cor da fonte, eu vou colocar a cor de fonte branca. Você pode colocar qualquer cor de fonte. Você pode colocar uma cor de fonte amarela, azul mais claro, qualquer cor de fonte. No meu caso, eu vou colocar branca. Certo? Então, nós temos aqui um cabeçalho já com a cor preenchida. Agora, vamos negritar esse cabeçalho. Para a gente negritar, página inicial, menu, grupo fonte. E a gente vai no botão negrito. Ou, deixa eu dar um Ctrl Z, Ctrl N no seu teclado. Esse é um atalho para você negritar. Vou ensinar uma segunda variação disso aqui. Deixa eu tirar o negrito. Olha só. Quando você aperta Alt no seu teclado, observem que apareceu aqui do lado de cada um desses menus, do menu arquivo, do menu página inicial, inserir, algumas letras. Essas letras são atalhos. Então, nesses atalhos, você vem aqui, por exemplo, atalho C. Quando eu teclo C, ele aparece outros atalhos, para você estar usando o teclado ao invés do mouse, certo? Para algumas pessoas pode ser mais fácil, para outras não. Não é uma regra usar teclado ou usar mouse, embora algumas pessoas ensinem isso, não é uma regra. Sim, use o Excel da forma que você achar que você estiver mais à vontade, tá bom? Então, quando eu aperto C, abre algumas funções. E aí, se eu apertar o número 1, ele vai aplicar o negrito. Então, vamos fazer isso rápido? Vamos lá. Alt C1, negritou. Alt C1, tirou o negrito. A gente pode fazer com qualquer coisa. Alt C2, colocou itálico. Certo? Alt C2, itálico. Tirei o itálico. Então, vou colocar aqui negrito. Eu vou parando aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, para você que não conhece nada de Excel ir pegando aos poucos. Então, espero estar ajudando vocês, tá bom? Quero também, após esse vídeo, contar com o feedback de vocês. Se você quer fazer alguma ponderação, alguma observação, deixe o seu feedback, tá bom? Aproveito para relembrar, curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal, para a gente estar crescendo todos os dias mais e eu poder estar trazendo para vocês conteúdos de valor, tá bom? Como é o meu primeiro vídeo, um dos meus primeiros vídeos aqui, peço desculpa por alguma coisa. A forma de ensinar e eu prometo estar melhorando todos os dias, certo? Agora nós vamos fazer a nossa primeira função, nossa primeira fórmula, que é a multiplicação, ou a multi. Temos duas maneiras de realizar a multiplicação aqui no Excel. Nós temos aqui a quantidade, temos também o valor unitário. Para a gente saber o valor total, a gente pega uma calculadora e digita 6 vezes 19,99. No Excel, nós podemos usar o Excel como uma calculadora. Então, vamos fazer aqui a nossa primeira fórmula, que é igual. Sempre que eu digito igual no Excel, eu estou falando para o Excel que eu estou chamando uma fórmula. Eu vou digitar
uma fórmula. Então, eu digito igual e vou usar a fórmula de multiplicação. Quando eu escrevi multi, apareceu algumas fórmulas com essa palavra. Multinomial, a redmulti.mat, bmúltipli, é fórmula. A que eu vou querer é a primeira, multi. Você pode clicar duas vezes sobre a fórmula ou teclar tab. Tab é aquela teclinha que tem uma setinha apontada para o lado e uma setinha apontada para o outro aí no seu teclado. Quando você tecla tab, ele vai selecionar essa fórmula automaticamente, certo? Agora, nós vamos realizar a multiplicação, que é assim, ó, você vai clicar sobre 6 e agora você vai digitar ponto e vírgula. Observem aqui uma coisa, ó. Aqui nós temos igual multi, que é a nossa fórmula, o número 1, ou o primeiro número que você quer aplicar nessa fórmula, e o segundo número que você quer aplicar. Então, nós selecionamos aqui, na linha B2, na célula B2, o primeiro número, o número 1. E agora, quando a gente clica em ponto e vírgula, nós vamos falar para o Excel, ó, eu já escolhi um número, eu vou escolher o próximo, que é 19,99. Agora, feito isso, eu vou teclar Enter. Então, 19,99 vezes 6 é 119,94. Vou ensinar a segunda maneira para vocês de fazer a fórmula de multiplicação, que é igual, para falar para o Excel que eu estou digitando uma fórmula, eu vou clicar sobre o primeiro número, e lembrando que multiplicação, a ordem não altera o resultado final, a ordem dos fatores não altera o resultado final. Então, eu cliquei sobre o número 8, ou a célula B3, eu posso digitar B3, ele vai selecionar essa célula, e agora eu vou clicar em asterisco, que é o sinal de vezes no Excel, de multiplicação no Excel, e eu vou clicar sobre a segunda célula que eu quero aplicar essa multiplicação, e teclar Enter. Então, 8 vezes 11,75 é igual a 94. Agora, eu vou replicar essa fórmula para as demais. Como que eu faço isso? Eu posiciono o cursor do mouse, eu vou replicar de cima, tá? Para ficar uma fórmula só. Então, eu posiciono o cursor do mouse, deixa eu dar um zoom para ver se fica melhor, sobre esse pontinho verde aqui do lado. E quando eu posiciono, aparece uma cruzinha. Eu vou clicar sobre essa cruz e arrastar para todo mundo, até lá embaixo. Então, o que ela fez? Ela replicou de acordo relativamente, ou de acordo com a linha que nós estamos selecionando, essa mesma fórmula. Então, ela pegou 6 vezes 6,99, ela pegou 9 vezes 5,55, ela pegou 14 vezes 12,80, ela pegou 7 vezes 3,99 e foi aplicando a multiplicação. Aproveitando aqui, vocês estão vendo que eu estou clicando e está aparecendo aqui a fórmula? Como que eu faço isso? Então, vai lá mais um atalho. Ó. Quando eu posiciono o cursor do mouse sobre qualquer célula e aperto F2, ela vai revelar para mim qual que é a fórmula que está lá dentro. Mas se eu quiser fazer isso sem apertar F2, como que eu vejo que fórmula que está sendo aplicada? Eu já disse para vocês no começo desse vídeo. Aqui na barra de fórmulas. Eu estou selecionando a célula D4, coluna D, linha 4, D4, que está o valor de 25, mas na barra de fórmulas ela está falando para mim que essa fórmula é a multiplicação entre B4 vezes C4. B4 vezes C4. 5 vezes 5, 25. Dando continuidade, eu vou mostrar para vocês também agora a fórmula de soma.
Então, vamos aplicar a soma aqui. Vamos saber qual que é o valor total disso aqui. Eu posso colocar soma ou total. Eu coloquei soma para vocês irem se acostumando com o nome das funções. Então, vamos lá. Para mim fazer a função soma é muito simples. Já ensinei para vocês a multiplicação. O princípio é o mesmo. Igual, para falar para o Excel que eu tô digitando uma nova fórmula, uma fórmula aqui. Então, sempre que eu coloco igual, eu falo para o Excel, tem uma fórmula nova aqui. E digito a fórmula. Eu posso digitar a fórmula toda, eu posso digitar só um pedaço, e posso também, ó, apareceu aqui a fórmula, dar um duplo clique. Ele já selecionou a fórmula automaticamente. Ou apertar Tab, como eu já ensinei para vocês. Soma, e aqui eu clico sobre a primeira célula lá em cima, a célula D2, e arrasto até a célula D13, coluna D, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, D13, até lá no final. E fecho parênteses, ou deixo aberto e teclo Enter. Eu quero fazer com vocês a leitura dessa fórmula. Vamos aqui na barra de fórmula. Igual soma D2. Quando nós fizemos a multiplicação, observem na multiplicação, ao invés de 2 pontos, como temos aqui, D2, 2 pontos, D3, nós temos multi D2, ponto e vírgula C2, ou independente, né, B3, C3, nós temos, ao invés de 2 pontos, um ponto e vírgula. O que isso quer dizer? 2 pontos, ele quer dizer até. Então, o que o Excel entendeu? Ó, eu estou somando de D2 até, 2 pontos representa até. Guarda isso na cabeça. D13. Ah, Thiago, e ponto e vírgula? Ponto e vírgula, ele está falando, eu estou multiplicando B2 e C2. Então, quando 2 pontos representa até, ponto e vírgula representa e em uma operação, tá bom? Então, é só para você ficar ciente. Olha o que aconteceu, então. Eu fiz a fórmula soma e ele trouxe aqui para mim a soma abaixo. Eu posso aplicar essa fórmula em qualquer lugar da minha tabela. Então, vou aplicar aqui na célula I2, igual soma, abro parêntese, seleciono aqui, fecho parêntese e teclo Enter. É o mesmo valor, ele aplica a célula. Certinho? Então, aqui, essa foi a fórmula de soma. Tiago, mas são valores. Como que a gente coloca um cifrão aqui? Agora eu explico para vocês. Agora a gente chega lá. Agora, eu quero saber a média desses valores aqui. Como que eu faço para saber qual que é o valor médio? Existe uma fórmula no Excel chamada média, que vai calcular para você a média dos valores. Então, como sempre, antes de começar uma fórmula, eu digito igual. Igual para falar para o Excel que eu quero aplicar uma fórmula aqui nessa célula. E escrevo o nome da fórmula. Então, coloquei igual. E eu quero que vocês prestem atenção nisso, que é muito importante. Sempre que eu for colocar uma fórmula, por exemplo, média, eu tenho que escrever na ortografia correta. Eu tenho que escrever na ortografia certa. Então, nesse caso, é uma fórmula de média. E média tem acento no E. Então, eu vou escrever média com acento. Quando eu coloco ME, já apareceu para mim média, média ponto geométrica, média ponto harmônica, média ponto interna. Nesse caso, eu quero saber só a média simples. Então, eu vou teclar Tab para puxar essa média. E eu vou selecionar, eu quero saber a média dos valores que estão entre D2 e D13. E teclar Enter. Então, a média desses valores dá 89,71.
E eu quero aproveitar aqui e mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Observem aqui no rodapé que nós temos alguns valores. Nós temos um valor escrito média, 89,71, uma contagem, e essa contagem é a quantidade de células que eu selecionei. Então, tem 12 células aqui, ou 12 células preenchidas. Então, se eu deletar aqui, ó, vou dar um delete. Mudou totalmente a soma e a média. E ao invés de 12 células preenchidas, como anteriormente, nós temos 11 células preenchidas. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Então, ó, nós temos média, contagem e soma. Esses valores estão batendo? A média está batendo? A soma está batendo? 1076. A média está batendo? 89,71. Beleza? Agora eu quero descobrir qual que é o maior número dentre esses que estão descritos aqui. Muito simples, você vai digitar igual, maior, como eu já disse, né? A gente tem que digitar igual para falar para o Excel que estamos chamando uma célula. Digitei maior, que é uma fórmula. E eu vou selecionar. Ó, esse aqui tem uma situação diferente. Observem que aqui nós temos matriz, ponto e vírgula, K. Então, matriz vai ser a matriz que eu quero descobrir onde tem o maior número. Então, onde que eu quero ver onde tem o maior número? Nessa matriz, entre D2 e D13. Agora, eu quero saber qual que é o primeiro maior número. Então, aqui eu vou colocar, onde está K, eu vou colocar o número 1 e teclar Enter. Então, o maior número desse intervalo aqui, dessa matriz, é 239,20. Vamos tirar a prova aqui? 119 é maior que 239? Não é. 94 não é, 25 não é, 49 não é, 97, 90, 60, 29. Então, o maior número aqui é 239. Cara, mas se eu apagar o 239, o que vai acontecer? Ele vai para o próximo maior número, 179,20. Vou dar Ctrl Z para voltar. E eu quero mostrar uma segunda situação para vocês. Ó, aqui na minha fórmula, eu coloquei igual maior, a matriz, e coloquei o número 1, que é o primeiro maior número. Mas se ao invés disso eu colocar o número 2, que é o segundo maior número, quando eu faço isso, ele traz para mim o segundo maior número. Se eu colocar aqui o 3, ele vai trazer o terceiro maior número. Se eu colocar o 4, ele vai trazer o quarto maior número. Certo? Então, aqui, como eu quero o maior número, o primeiro maior número, eu vou colocar o número 1. O princípio dessa próxima fórmula é a mesma. É o mesmo. Só que ao invés de maior, eu vou colocar menor. Então, eu vou colocar aqui igual, menor, abro parêntese, vou selecionar a matriz, a minha matriz é essa aqui, ponto e vírgula, e o K, onde é o meu número, o K, fazendo a leitura aqui da minha fórmula, é o primeiro menor número. E vou teclar Enter. Então, o menor de todos os números é 25. E da mesma maneira, se eu mudar aqui, vou colocar o segundo, vai ser o segundo menor número. Certinho? Como eu quero o primeiro, vai ser o primeiro maior número. Agora, a gente precisa formatar isso aqui. Não está legal esse soma, média, maior, menor. E eu vou ensinar para vocês uma função aqui de alinhamento. Como que é? Ó, eu vou, em primeiro lugar, antes da gente começar essa função de alinhamento, eu vou preencher aqui esse intervalo, eu vou selecionar todo o intervalo. Como o intervalo é pequeno, eu posso selecionar aqui com o mouse, mas nós podemos fazer o que a gente já aprendeu, Ctrl Shift setinha para baixo, Ctrl Shift para o lado. E aqui eu vou colocar um azul clarinho, como está lá na nossa base final. E agora, eu vou ensinar para vocês
uma função aqui de alinhamento, que é mesclar e centralizar. Eu vou mesclar essas células. Observem que entre esse intervalo de informações, nós temos algumas células. A gente vai transformar essa célula aqui em apenas uma. Como que a gente vai fazer isso? A gente seleciona aqui desde A16 até C16, onde tem informação, né? Onde não tem informação, antes da informação aqui do valor, eu vou selecionar e vou, página inicial, grupo de funções, alinhamento, e vou no botão de ação, mesclar e centralizar. Quando eu clico aqui em mesclar e centralizar, essa célula que antes era 3, virou apenas uma, virou a célula A16. Se você clicar para baixo, nós temos a célula 17 e bem abaixo aqui de soma, nós temos a célula B17. O que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar também o mesclar e centralizar para de baixo. E aqui também, mesclar e centralizar. Selecionei, mesclar e centralizar. Tiago, mas vamos transformar isso aqui em valor? Como que eu faço? Agora você vai aprender a transformar isso aqui em valores. Então, dentro do menu Página Inicial, nós temos o grupo de funções número. Vamos selecionar aqui, ó, tudo que é valor, real, moeda. Porque, na verdade, aqui é valor numérico, né? Mas tudo que é moeda, é real, é dinheiro. Vamos transformar isso aqui, vamos colocar um cifrão. Não pense que a gente vai lá e digitar RS, deixa eu nem lembrar qual o valor está aqui, RS, espaço 19,99. Dá certo. Ó, observem aqui que essa formatação aqui geral é o que estava anteriormente, virou moeda, certo? Mas você já pensou ter que digitar isso para todas? Não ia ser bacana, né? Como que a gente faz? Estou dando Ctrl Z para voltar. A gente seleciona o intervalo. Então, vamos lá. Shift para o lado, Ctrl Shift para baixo. E aqui eu vou vir no menu Página Inicial, grupo número, e vou clicar aqui nesse botãozinho aqui onde está geral. E ele vai abrir opções de formatação. E nós vamos vir aqui em formatar como moeda. É possível também formatar como contábil, mas eu vou formatar como moeda. Existem algumas diferenças entre moeda e contábil, são mínimas, mas eu não vou explicar nessa aula, tá bom? Certamente no futuro eu gravo uma aula explicando essa diferença para vocês. Então eu vou formatar como número. Opa, número não, moeda. E vou aqui do lado em alinhamento, aproveitar que já está selecionado, em alinhamento, eu vou vir aqui nessa opção, centralizar. Quando eu clico em centralizar, essas informações ficam centralizadas. Eu vou centralizar também a quantidade. Então, menu página inicial, grupo alinhamento, e venho aqui em centralizar, para centralizar as informações. Aqui embaixo nós temos também alguns valores que deveriam estar em moeda. Então, eu venho aqui e clico em moeda. Observe uma situação. Nós sabemos aqui que aqui tem um valor, porque aqui tem uma fórmula de soma. Mas vocês estão vendo que aqui apareceu várias hashtags? Por que isso acontece? Acontece que porque o valor, o número que está aqui é muito maior que o tamanho da célula. Porque aqui, ó, antes, deixa eu dar um Ctrl Z, nós tínhamos só 1076. Agora, nós temos R cifrão 76. O que estava acontecendo? A coluna aqui era muito estreita. Então, quando ela é bastante estreita, a informação fica cortada. O que a gente tem que fazer? Então, se essa informação está entre D e E, eu dou um duplo clique aqui e ele faz o ajuste do conteúdo. Então, vamos negritar esse valor aqui para ficar bonitinho. Certinho? Então, o que a gente aprendeu aqui nessa aula? Nós aprendemos a fórmula de multiplicação, a fórmula de soma,
a fórmula de média, maior, menor. Além disso tudo, nós aprendemos algumas coisas sobre formatação e o layout aqui da nossa tabela. Nós temos aqui a base final e a nossa base inicial. Deixa eu dar uma diminuída. Certinho? Os produtos, a média, toda formatada conforme a base inicial. Tá bom? Então essa foi a nossa aula. Se você gostou, deixa seu like, indica para um amigo e segue lá a gente nas redes sociais, no Instagram é Thiago Excel. Espero ter compartilhado, ter agregado com você nesse vídeo. E é isso aí. Fica com Deus. Um abraço. Até mais.